Salve, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Bora de vídeo? Vídeo de hoje é Marcola é cagueta? Se o Marcola é cagueta, desde quando ele fornece informações para a polícia? Caralho, mano. Será, mano? Será que o Marcola é cagueta? Será que ele enganou 60 mil integrantes durante 22 anos consecutivos? Então, encosta aí, senta no sofá que no caminho eu te explico. Mas nesse intervalo, deixa o like, o hype, se inscreva no canal. Eu preciso muito da sua colaboração no like, mano. Quanto mais likes eu tiver, mais visualizações os meus vídeos vão ter. Como de praxe, eu vou deixar meu Pix por aqui, certo, mano? Pra fazer essa engrenagem girar. Vocês devem estar sentindo falta de alguma coisa, né? Falta do quadro que a gente tava tendo, pai e tal. Mas como eu falei pra vocês, eu pedi pra emoldurar ele. E só fica pronto segunda-feira. O cenário vai ficar top na segunda-feira. E quem puder fortalecer nessa engrenagem, tá ligado? Para ajudar os custos, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família, fechou? E já aproveitando, deixa, eu quero que vocês, pô, mano, conheça a loja do canal. Lá tem 5 livros a qual eu recomendo para a leitura de vocês. Mas é isso, pessoal. Caso você não goste de fazer uma leitura, eu fico triste por você, certo, mano? Porque o mundo da leitura é extremamente importante. Mas mesmo assim, você quer ajudar o canal? Entra pelo nosso link, certo, mano? Chega lá, depois você compra o que você quiser, tanto no Mercado Livre ou na Shopee, tá ligado? Qualquer coisa, qualquer utensílio que você comprar, você vai estar ajudando o canal. Mas vamos parar de perreco, vamos parar de bochicho, que hoje o vídeo vai pegar fogo. Deixa o like, o hype e bora de perreco. Vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. A grande pergunta desse vídeo é, o Marcola é cagueta? Se ele é cagueta, ele tá caguetando desde quando? Em cima dessa pergunta, eu quero levar vocês lá para 1999, 2000, 2001 até 2002. Nessa época, o PC ele travava uma guerra interna dentro do sistema penitenciário com outras organizações. Mas também estava se expandindo, né? A passos largos, tanto em São Paulo quanto no Paraná, entre outros estados. No meio de toda essa guerra dentro do sistema penitenciário que estava ocorrendo naquela época, certo, mano? E aquela total expansão que estava tendo em São Paulo e em outros estados, se encontravam dois nomes de peso dentro da organização do primeiro comando da capital. Entre eles, Cezinha e Geleão, um dos caras mais radicais que já se encontrou dentro do sistema penitenciário. O governador e seus secretários, eles já não sabiam mais o que eles faziam, apesar de eles negarem todas as informações que existia qualquer tipo de organização dentro do sistema penitenciário. Já naquela época, eles tiveram que comunicar para a população dois ataques à bomba, duas tentativas, né? A primeira tentativa de ataque à bomba que ocorreu no estado de São Paulo foi no Fórum da Barra Funda. A segunda tentativa foi no Centro Financeiro do estado de São Paulo. Mas teve duas coisas bastante interessantes nesses casos, tá ligado, mano? Que chamou bastante atenção, tanto da mídia, quanto até mesmo dos policiais. Esses integrantes do PC, eles colocavam esses carros-bomba, certo, mano? Nessas localidades. Passado 30 minutos ou uma hora, a polícia do estado de São Paulo já tinha essas informações. E logo em seguida acionava, né, o GAT, que é o grupo especializado lá antibombas. Esses atos estavam desgastando, né, o governo de São Paulo, a polícia de São Paulo e colocando medo na população. Nessa época, nessa situação, entra em cena dois grupos de policiais, certo, mano? Tanto o DEIC quanto o GAECO. E todos eles sabiam quem era o problema, né? O problema era o Geleão e o Cezinha. E mesmo naquela época, com o comando sendo uma criança, certo, mano? Com 8 anos de idade, o governo e seus policiais sabiam que eles não conseguiriam acabar com essa organização. Aí chegou a brilhante ideia, né, mano? Tanto do GAECO quanto do DEIC, que os caras falaram assim, pô, mano, a gente não precisa acabar com essa organização. É só retirar os dois pilares, certo, mano? Que são os radicais. E eles se debruçaram em cima dessa possibilidade, né, mano? Estudando completamente a vida, mano. Escaneando a vida do Cezinho e do Geleão. Um ano antes, em meados de 2001, acontece um fato histórico no estado de São Paulo, certo, mano? Acontece uma mini-mega rebelião, com 29 presídios sendo rebelados. Algum de vocês, que deve ser 30 a mais, certo, mano, que acompanha eu aqui nesse canal, deve lembrar da casa de detenção da Simoni, né, mano, do Afroex, do Dexter, do 509E. Ali, o governo do estado de São Paulo, tanto a polícia militar ou civil do estado, já não conseguiria mais esconder que existia uma facção, certo, mano, que dominava os presídios de São Paulo.
O nome do Marcola ganhou grande notoriedade nessa época por causa que ele negociou, certo, mano, diretamente com os policiais. Já em 2002, muita coisa iria mudar dentro da organização, certo, mano? E tudo isso por causa do GAEC e do DEIC. Lá por volta do final de 2002, o nome do Marcola tá em alta, certo, mano? E ele tem uma mulher chamada Ana Maria Olivato. Essa esposa, essa mulher que acompanhava o Marcola, certo, mano? Onde que ele fosse, pai e tal, ela também era advogada. Ela cuidava com, mano, de vários processos que envolviam o primeiro comando da capital. E ela começou a circular constantemente, certo, mano, dentro do DEIC, para fazer diversos acertos, para fazer diversas caminhadas lá dentro. O plano do DEIC e do GAECO de retirar as duas lideranças máximas do primeiro comando da capital estava pronta. E a doutora Ana Maria Olivato estava no meio do furacão. Policiais do DEIC informam a advogada e marcam uma reunião com ela, tendo a anuência do Marcola, sabendo de toda a caminhada. O Marcola, naquele momento, ele tá pensando que ele tá fazendo certo, porque vários integrantes param na mão do DEIC, certo, mano? E a mulher dele consegue negociar a liberação dessas pessoas. Ele não vê aquilo que ele tá fazendo como uma caguetagem, tá ligado, mano? Passar os números de telefone do Geleão e do Cezinha pro DEIC, avisar localizações dos carros bombas, tá ligado, mano? Que no entender do Marcola daquela época, aqueles carros serviam só de um alerta para a população e o estado de São Paulo ficar em transe. Que o real motivo nunca foi explodir aqueles carros. Isso na percepção do Marcola. Já do Cezinha e do Geleão era completamente ao contrário. Realmente eles queriam fazer todo o estardalhaço, tá ligado, mano? Quanto mais, mano, quanto mais mídia, mais pânico eles pudessem trazer para o estado de São Paulo, melhor para eles. E sim, todas essas informações foram passadas, né, com a anuência do Marcola pela sua advogada, barra mulher. E o plano do GAEC e do DEIC foi posto em prática, certo, mano? Com os telefones, com os grampos que eles tinham lá do Cezinha e do Geleão, eles colocaram os dois numa tranca, certo, mano? Isolados. E logo depois forneceram o capa a capa com as informações que o Geleão tinha um Duque 13, né, na pasta pra doutora, da dona... Caralho, mano. Pra Ana Olivato, Ana Maria Olivato. A advogada repassa essa informação pro marido dela, mas ela comete algum erro, certo, mano? Que a gente não sabe da história. Mas esses boatos começam a circular no estado de São Paulo e vão bater, através de um advogado, no ouvido do Geleão, do Cezinha. E logo em seguida vem o aval para Ana Maria Olivato e de Vasco. Logo depois desse acontecimento, certo, mano? O Geleão e o Cezinha na tranca, o Marcola, que se encontrava no sistema penitenciário, ele faz uma carta de próprio punho, tá ligado, mano? Ele faz uma carta e pai e tal e manda para todas as penitenciárias do estado de São Paulo. Nela, passa todos os fatos ocorridos ali durante aqueles anos, certo, mano? A inconsequência que tava levando a liderança, tanto do Cezinha e do Geleão, devido aos ataques e pai e tal, a parte de caminhada, e também dizendo que ele tinha um Duque 13 na pasta, né, mano? E dizendo o seguinte, mano, vocês têm duas opções. Ou vocês ficam do lado do Geleão, que é um Duque 13 e irresponsável, certo, mano? Ou então vocês vão ficar do meu lado, que é o do Marcola, né? E quase todo o sistema penitenciário foi pro lado do M, certo, mano? Colocou ele lá como o símbolo do poder do primeiro comando da capital. Na moral, na minha visão, eu nem precisava colocar esses fatos de agora, tá ligado, mano? Da agora de 2024, que teve o racha dentro do primeiro comando da capital, com áudios do Marcola e pai e tal. Puta que pariu, mano. Eu nem precisava falar sobre isso. Em um áudio gravado contra sua vontade, certo, mano? Vou colocar aqui pra vocês que era contra a vontade do M. Ele não sabia que ele estava sendo gravado, mas isso também não justifica as palavras que ele colocou ali dentro do contexto, certo, mano? Jamais aquele diálogo entre preso e barra funcionário policial deveria ter existido. Ah, Prateado, mas você foi piloto em várias unidades e você fazia diversas reuniões com o funcionário, com diretores de unidade, e vocês conversavam no tete a tete. Sim, eu vou concordar com vocês, jogadores, mas o tipo de diálogo que a gente tinha era completamente diferente, mano. A gente tava buscando melhorias para dentro da unidade. A gente não tava falando da vida de fulano, ciclano, se o cara fez isso ou aquilo, tá ligado, mano? Jamais saiu da nossa boca
que o Tiriça ou quem quer que seja era um monstro, que eles tinham cometido qualquer tipo de crime. Já no diálogo do Marcoli, do policial, ele deixa bem específico e claro, mano, que jamais ele faria o que Tiriça fez, certo, mano? Em cima da caminhada da psicóloga. Marcola fala com todas as letras, mano, que ele não é um psicopata igual o Soriano. E todas essas ideias surgiram lá no sistema federal, dessa conversa entre o Marcola e o policial, devido a outra psicóloga, mano, certo? Que não estava dando atenção ou então não tava tratando bem o Marcola lá nessa unidade de Brasília. Em um contexto geral, dizendo, tá vendo? O Soriano lá foi maltratado lá na outra unidade lá por uma assistente social, psicóloga, você viu o que ele fez, né, mano? Mas eu sou completamente diferente, mano. Você tá vendo aqui, ó, que eu tô sendo oprimido por essa mulher, por essa psicóloga. E nem por isso eu vou fazer igual o Soriano fez. Fora os outros áudios também que rolam, ó, já há algum tempo, do Marcola falando que ele era tipo um filho de um diretor da penitenciária do estado. E ele relata o porquê ele considerava esse fato, né? Nessa época o Marcola se encontrava em Araraquara, certo, mano? Só que direto ele ia de bonde para a penitenciária do estado. Diz ele que ele saía da unidade de Araraquara dizendo que ia para sumariar algum BO. Mas no áudio ele deixa bem específico e claro, mano. Ele falando que tinha várias, como fala, mano? Tinha várias coisas para fazer na penitenciária do estado, para resolver, certo, mano? E os próprios integrantes ali que estavam ali dentro, ele não conseguiam dar conta. E o diretor, vendo aquela situação e quem poderia resolver era só o Camacho, né, o Marcola, ele retirava o Marcola lá da penitenciária de Araraquara, levava ao penitenciário do estado, certo, mano? Ele ficava em torno de uns 15 dias na penitenciária do estado, resolvia lá o que o diretor queria que ele resolvesse dentro da unidade. Uma coisa que me intriga, certo, mano? Ele ia para lá para sumariar. Ele, algumas vezes, ele falava que a audiência dele foi cancelada, mas muitas das vezes que ele ia na penitenciária do estado, ele saía com escolta, tá ligado, mano? Ele saía com, ô, mano, com um monte de policiais. Aí uma pergunta barra dúvida, né, mano? Onde aqueles policiais, com toda aquela escolta, levariam o Marcola, já que ele não tinha nenhuma audiência marcada no Fora da Barra Funda? Pra onde aqueles policiais levavam o Marcola? Pro Bake? Na minha concepção, sim, mano. Marcola é um cagueta safado, certo, mano? E não é de hoje. Correto, tudo que ele fez na organização transformou ela milionária numa empresa, numa multinacional, mas isso não apaga o passado dele, certo, mano? Da época de 2001, 2002, que ele jogou realmente com o Dake. E também esses áudios que foram divulgados há uns anos atrás, certo, mano? Pra condenar lá o Tiriça em cima da caminhada lá da doutora. Ah, prateado, mas a sintonia final do comando do PCC não viu como caguetagem. Como que você tá vendo? Jogadores, é aquela situação, mano. Infelizmente, a final lá de W2, tanto da rua também, não estão nem aí, mano, nessa caminhada. Os caras preferiram passar pano pro Marcola. Infelizmente, foi essa a realidade. Lógico, os caras não têm essas provas robustas lá de 2001, 2002, referente ao Marcola e o Dake. Mas essas outras evidências, esses áudios, tudo que os caras têm, mano, se não. Se os caras não falarem que o Marcola caguetou naquela caminhada, pô, mano, o que é caguetagem então? Mas como diz aquele ditado, né, mano? Deu de César o que é de César, deu de Deus o que é de Deus, mano. Quem tá fazendo essa pilantragem, certo, mano? Deu a sua opinião lá falando que essas caminhadas não é caguetagem, que o M tá firmão, tá tranquilo. Mano, vocês vão ver. Isso daí vai ser base, palco para as novas guerras, certo, mano? Para os novos desentendimentos e até uma fragmentação do comando. E esse foi o vídeo de hoje, né, jogadores? Resumo de tudo, Marcola, pum, carimbado, cagueta. Quem ficou aqui, deixa o like, o hype, se inscreva no canal e bora pro outro vídeo, fechou? É nóis, tamo junto. Fui!